E outra compulsão que adquiriu travessão, a de anotar o número de todas as décadas de papel moeda antes de se desfazer das mesmas travessão. Teve de ser interpretada historicamente, numa época em que tensionava separar-se do marido se encontrasse outro homem mais digno de sua confiança. Permitiu-se receber as atenções de um cavalheiro que conhecera numa estação de águas, mas de cuja seriedade duvidava. Certo dia, com falta de dinheiro miúdo, pedira-lhe para trocar uma moeda de 5 coroas. Ele a satisfez e, guardando a moeda, declarou galantemente que jamais se separaria da mesma, pois estivera nas mãos dela. Em encontros posteriores, ela com frequência sentiu a tentação de desafiá-lo a mostrar a moeda de 5 coroas, como se quisesse convencer-se de que podia acreditar em suas intenções, mas conteve-se, tendo em vista que é impossível distinguir uma determinada moeda entre outras do mesmo valor. Assim, sua dúvida não foi resolvida, deixando-lhe a compulsão de anotar os números das notas de modo a poder distinguir umas das outras. Com esses poucos exemplos escolhidos entre os muitos que reuni, tenciono simplesmente ilustrar minha afirmativa de que, nos atos obsessivos, tudo tem sentido e pode ser interpretado. O mesmo se pode dizer dos cerimoniais propriamente ditos, só que para corroborar tal, seriam necessárias maiores provas. Estou cônscio de que nossas explicações acerca dos atos obsessivos aparentemente nos estão afastando da esfera do pensamento religioso. Uma das condições da doença é o fato de que a pessoa que obedece a uma compulsão o faz sem compreender-lhe o sentido travessão, ou pelo menos o sentido principal. É somente através dos esforços do tratamento psicanalítico que ela se torna consciente do sentido do seu ato obsessivo e, simultaneamente, dos motivos que a compelem ao mesmo. Esse fato importante pode ser expresso da seguinte forma: o ato obsessivo serve para expressar motivos e ideias inconscientes. Com essa afirmação, parece que nos afastamos ainda mais das práticas religiosas, mas devemos recordar que, em geral, também o indivíduo normalmente piedoso executa o cerimonial sem ocupar-se de seu significado, embora os sacerdotes e os investigadores científicos estejam familiarizados com seu significado, em grande parte simbólico, do ritual. Para os crentes, entretanto, os motivos que o impelem às práticas religiosas são desconhecidos ou estão representados na consciência por outros que são desenvolvidos em seu lugar. A análise de atos obsessivos já nos possibilitou alguma compreensão interna, insight de suas causas e da sequência de motivos que os torna ativos. Podemos dizer que aquele que sofre de compulsões e proibições comporta-se como se estivesse dominado por um sentimento de culpa.
do qual, entretanto, nada sabe, de modo que podemos denominá-lo de sentimento inconsciente de culpa, apesar da aparente contradição dos termos. Esse sentimento de culpa origina-se de certos eventos mentais primitivos, mas é constantemente revivido pelas repetições, tentações que resultavam de cada nova provocação. Além disso, acarreta um furtivo sentimento de ansiedade expectante, uma expectativa de infortúnio ligada através da ideia de punição, a percepção interna da tentação. Quando o cerimonial é formado, o paciente ainda tem consciência de que deve fazer isso ou aquilo para evitar algum mal. E, em geral, a natureza desse mal que é esperado ainda é conhecida de sua consciência. Contudo, o que já está oculto dele é a conexão, travessão, sempre demonstrável travessão, entre a ocasião em que essa ansiedade expectante surge e o perigo que ela provoca. Assim, o cerimonial surge com um ato de defesa ou de segurança, uma medida protetora. O sentimento de culpa dos neuróticos obsessivos corresponde à convicção dos indivíduos piedosos de serem, no íntimo, apenas miseráveis pecadores, e as práticas devotas, tais como orações, invocações, etc., com que tais indivíduos precedem cada ato cotidiano, especialmente os empreendimentos não habituais, parecem ter o valor de medidas protetoras ou de defesa. Obteremos uma compreensão interna, insight mais profunda do mecanismo da neurose obsessiva se considerarmos o fato fundamental que a mesma oculta. Há sempre a repressão de um impulso instintual, um componente do instinto sexual presente na constituição do sujeito e que pôde expressar-se durante algum tempo em sua infância, sucumbindo posteriormente à pressão. No decurso da repressão do instinto, cria-se uma consciência especial, dirigida contra os objetivos do instinto. Essa formação reativa psíquica, porém, sente-se insegura e constantemente ameaçada pelo instinto, emboscado no inconsciente. A influência do instinto reprimido é sentida como uma tentação, e durante o próprio processo de repressão gera-se a ansiedade que adquire controle sobre o futuro, sob a forma de ansiedade expectante. O processo de repressão que acarreta a neurose obsessiva deve ser considerado como um processo que só obtém êxito parcial, estando constantemente sob a ameaça de um fracasso. Podemos, pois, compará-lo a um conflito interminável. Reiterados esforços psíquicos são necessários para contrabalancear a pressão constante do instinto. Assim,
Os atos cerimoniais e obsessivos surgem em parte como uma proteção contra a tentação e, em parte, como proteção contra o mal esperado. Essas medidas de proteção, logo, parecem tornar-se insuficientes contra a tentação, surgindo então as proibições, cuja finalidade é manter à distância as situações que podem originar tentações. Vemos que as proibições substituem os atos obsessivos, assim como uma fobia evita um ataque histérico. Assim, um cerimonial é um conjunto de condições que devem ser preenchidas da mesma forma que uma cerimônia matrimonial da Igreja significa para o crente uma permissão para desfrutar os prazeres sexuais, que de outra maneira seriam pecaminosos. Uma outra característica da neurose obsessiva e de todas as enfermidades semelhantes é que suas manifestações, abre parênteses, seus sintomas, inclusive os atos obsessivos, fecha parênteses, preenchem a condição de ser uma conciliação entre as forças antagônicas da mente. Essas manifestações reproduzem assim uma parcela daquele mesmo prazer que pretendiam evitar e servem ao instinto reprimido tanto quanto as instâncias que o estão reprimindo. Na verdade, ao passo que a enfermidade progride, os atos que de início se destinavam principalmente a manter a defesa aproximam-se progressivamente dos atos proibidos pelos quais o instinto pôde expressar-se na infância. Também na esfera da vida religiosa encontraremos alguns aspectos desse estado de coisas. A formação de uma religião parece basear-se igualmente na supressão, na renúncia de certos impulsos instintuais. Entretanto, esses impulsos não são componentes exclusivamente do instinto sexual, como no caso das neuroses. São instintos egoístas, socialmente perigosos, embora geralmente abriguem um componente sexual. Afinal, o sentimento de culpa resultante de uma tentação continua e a ansiedade expectante, sob a forma de temor da punição divina, nos são familiares há mais tempo no campo da religião do que no da neurose, talvez devido à intromissão de componentes sexuais, talvez pelas características gerais dos instintos. Também na vida religiosa, a supressão do instinto revela-se um processo inadequado e interminável. Na realidade, as recaídas totais no pecado são mais comuns entre os indivíduos piedosos do que entre os neuróticos, dando origem a uma nova forma de atividade religiosa, os atos de penitência, que tem seu correlato na neurose obsessiva. Já assinalamos como característica curiosa e menosprezável da neurose obsessiva que seus cerimoniais se prendem aos atos
menores da vida cotidiana e se expressam através de restrições e regulamentações tolas em conexão com eles. Só compreendemos esse singular aspecto do quadro clínico quando percebemos que os mecanismos do deslocamento psíquico, por mim descoberto inicialmente na construção de sonhos, dominam os processos mentais na neurose obsessiva. Os poucos exemplos de atos obsessivos já citados tornam claro que o simbolismo e os pormenores desses mesmos atos resultam de um deslocamento da substituição do elemento real e importante por um trivial, travessão, por exemplo, do marido pela cadeira. É essa a tendência para o deslocamento que modifica progressivamente o quadro clínico, terminando por transformar um fato extremamente banal em algo da maior urgência e importância. É inegável que também no campo religioso existe uma tendência para o deslocamento de valores psíquicos e, em sentido análogo, de forma que os cerimoniais triviais da prática religiosa gradualmente adquirem um caráter essencial, tomando o lugar dos pensamentos fundamentais. Por isso é que as religiões sofrem reformas de caráter retroativo que visam restabelecer o equilíbrio original dos valores. O caráter de conciliação que os atos obsessivos possuem em sua qualidade de sintomas neuróticos não é tão evidente nas práticas religiosas correspondentes, mas também nestas descobrimos esse aspecto das neuroses quando lembramos a frequência com que são cometidos justamente em nome da religião e aparentemente por sua causa todos os atos proibidos pela mesma travessão, ou seja, as expressões do instinto por ela reprimidos. Diante desses paralelos e analogias, podemos atrever-nos a considerar a neurose obsessiva com o correlato patológico da formação de uma religião, descrevendo a neurose como uma religiosidade individual e a religião como uma neurose obsessiva universal. A semelhança fundamental residiria na renúncia implícita à ativação dos instintos constitucionalmente presentes, e a principal diferença residiria na natureza desses instintos, que na neurose são exclusivamente sexuais, em sua origem, enquanto na religião procedem de fontes egoístas. A renúncia progressiva aos instintos constitucionais, cuja ativação proporcionaria o prazer primário do ego, parece ser uma das bases do desenvolvimento da civilização humana. Uma parcela dessa repressão instintual é efetuada por suas religiões, ao exigirem do indivíduo que sacrifique à divindade seu prazer instintual, abre aspas, a vingança é minha, diz o Senhor, fecha aspas, no desenvolvimento das religiões antigas,
pode-se ver que muitas coisas a que a humanidade renunciou, como sendo iniquidades, haviam sido abandonadas à divindade e ainda eram permitidas em seu nome, de modo que a atribuição a ela dos instintos maus e socialmente nocivos era o meio como o homem se libertava da dominação deles. Por isso, e não por casualidade, todos os atributos humanos, inclusive os crimes que deles derivam, foram imputados num grau ilimitado aos deuses antigos. Nem tampouco é uma contradição que, apesar disso, não fosse permitido ao homem justificar suas próprias iniquidades com o exemplo divino. Viena, fevereiro de 1907.